Fala galera, beleza? Professor Gusta de Biologia e vamos dar sequência à nossa zoologia com os moluscos, o filo molusca. O que significa molusco para começar aqui? Molusco significa animal de corpo mole, beleza? Animais de corpo mole. Então aqui já está aparecendo na tela para vocês dois grandes representantes. O polvo é um grande representante, então fica atento às características fisiológicas dele daqui a pouco. E aqui o caracol, também um outro grande representante dos moluscos. Sabia que os moluscos formam o segundo maior filo do reino animal? Você sabe muito bem que o maior filo disparado é o dos artrópodes. Cara, 1 milhão de espécies de artrópodes ali. Só que os moluscos formam o segundo maior filo, não tantas espécies assim, em torno de 100 mil, mas já está legal. Então, em biodiversidade, em diversidade de espécies, em riqueza de espécies, os moluscos formam hoje o segundo maior filo. Só que vamos dar uma olhadinha em algumas características desse filo. E algumas dessas características são embrionárias. Então, eles são animais triblásticos, lembra? Tem ectoderme, endoderme, mesoderme. Lembra que esse terceiro folheto surgiu lá nos plateumintos? Portanto, quinidários eram diblásticos, poríferos eram ablásticos, aí plateumintos triblásticos, nematódios, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados, todos eles triblásticos. Celomados, o celoma verdadeiro surgiu onde? Surgiu em anelídeos. E moluscos também, então, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados possuem um celoma verdadeiro, formado pela mesoderme. Os nematódios tinham pseudoceloma, um falso celoma, os plateumintos eram acelomados. Tranquilo? E a simetria deles é uma simetria bilateral, que é a mais comum da gente encontrar, né? Pega aqui, traça um plano de corte, divide aqui no meio, duas metades, duas partes iguais, simetria bilateral. Quase todos os filos têm simetria bilateral. Porífero era meio assimétrico, lá meio erradão. Quinidário, simetria radial. Os equinodermos, a estrela do mar, ouriço do mar, também com simetria radial. E o restante, todo mundo com simetria bilateral. Tranquilinho? Aqui na sua tela está aparecendo mais duas características importantes para você, cara. Que é a questão da concha. Tá vendo aqui, Os moluscos têm o corpo mole. Como proteção, para evitar ali os predadores, até para dar uma protegida no corpo também, eles possuem concha. Todos? Não, mas a maioria sim. Então aqui está uma conchinha importante para os moluscos, mas aqui você está vendo um representante sem concha. Sabe que animal é esse? É a lesma. Então a lesma não possui concha, mas ela não é a única, já vamos falar sobre isso. Onde podemos encontrar moluscos? Em ambiente de água salgados, chamados marinhos, a maioria das espécies é marinha, em ambiente de água doce, como um caramujo, por exemplo, ali, e em ambientes terrestres. Portanto, eles também se aventuram em ambientes terrestres, assim como os anelídeos, mas em ambientes terrestres mais úmidos, eles vão ter a pele fina, já vamos falar um pouco melhor sobre isso. A concha que eu falei para você, olha a diversidade de tamanhos, formatos, desenhos aqui das conchas desses moluscos. Então a concha é importante. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem que mostra a anatomia interna de um molusco. E aí você precisa saber um nome, que é o local do corpo do molusco que produz a concha. Porque a concha é secretada pelo próprio animal e ela vai aumentando à medida que o animal vai aumentando. Então ele não precisa trocar de concha, tipo um artrópode troca de exoesqueleto. A concha, o crescimento da concha acompanha o crescimento do corpo do animal, beleza? Então a maioria deles possui concha para proteção. Quando a gente for falar das classes, a gente dá uma olhada quem tem concha e quem não tem concha. Bora para as classes então. Olha, nos moluscos, você tem várias classes na verdade, mas para os vestibulares, aqui para o nível médio, 3 classes são as mais importantes. Então vamos focar aqui nessas 3, porque é ela que vai aparecer, uma delas pode aparecer na sua prova. E o nome da classe sempre quer dar alguma característica do animal. É sempre assim na biologia. Então aqui, gastrópode, gastro, já vou falar em gastrite, cavidade gastrovascular. Então gastro tem a ver com a região ventral. E pode é o pé.
Então, pé na região ventral, pé na barriga. Como assim pé? Daqui a pouco a gente vai ver que os moluscos têm o corpo dividido, a maior parte deles, em cabeça, massa visceral e o pé. O pé nada mais é do que a estrutura que ele usa para se locomover. Não significa um pé igual ao nosso, igual um pezinho de um artrópode. No caso do gastrópode, ele tem o pé na barriga. O que seria isso? Ele vai se locomover com a região ventral dele, se arrastando pelo chão. Quem está aqui nesse grupo? Olha lá, já se ligou que são as lesmas, os caracóis e os caramujos. Então, gastrópode, lesma, caracol e o caramujo. A lesma pode ser encontrada tanto em ambiente aquático aqui, que seja marinho, dulcícola ou ambiente terrestre úmido, e a lesma não tem concha. As lesmas, grandes representantes dos moluscos que não possuem conchas. Já o caracol e o caramujo possuem conchas sim. Qual a diferença entre caracol e caramujo? Basicamente o caracol é terrestre, o caramujo ele seria aquático. Caramujo bem importante no ciclo da esquistossomose, por exemplo. Lembra lá, Schistossoma mansoni, que a larva miracídio, que é uma larvinha ciliada, ela precisa cumprir um ciclo reprodutivo dentro de um caramujo? Então o caramujo é aquático, o caracol ali terrestre. Beleza, hábito alimentar desse grupo. Herbívoros, a grande maioria, e isso é um problema sério porque vários caracóis, vários gastrópodes são grandes pragas agrícolas, pragas de plantação, beleza? Causam prejuízos enormes. Tem aí o caramujo africano, você conhece, né? O caracol africano. É chamado caramujo africano, mas o mais correto seria caracol africano, tá? Uma grande espécie invasora, sem predadores, que sai detonando plantações por aí e ainda pode carregar alguns parasitas importantes. Mas também existem gastrópodes predadores, carnívoros, e aqueles detritívoros, que seria mais ou menos um hábito alimentar parecido com o da minhoca, se alimenta de restinhos de matéria orgânica ali em decomposição. Aqui você já viu provavelmente um caracol, uma lesma rastejando e por onde ele passa deixa uma gosminha. Aquela gosma é um muco secretado pelo próprio animal na glândula pedal, que é uma glândula próxima aqui à cabeça, a boca dele, que serve justamente para facilitar aquele deslocamento. Acho que todo mundo já deve ter visto isso, né? Tranquilaço então. Outra classe, duas, valvas, conchas, duas conchas. Portanto, esses são os moluscos, todos eles vão apresentar concha, tá no nome, e a conchinha, assim, ó, tem duas valvas unidas por um músculo bem forte aqui, que é o músculo adutor. Então, quem que tá aqui, ó? Animais que são exclusivamente aquáticos, então aqui não tem essa história de terrestre, todos são aquáticos com as suas duas conchas e o hábito alimentar deles é filtrador, eles fazem filtração. Então eles vão ter as duas conchas unidas por esse músculo chamado de músculo adutor. E o que eles ficam fazendo lá? Eles ficam geralmente sésseis, né, fixos, parados, e eles abrem a concha, a água passa por dentro e através das brânquias que eles têm, eles conseguem retirar o oxigênio e também ficam grudados os nutrientes, as partículas ali que estão na água, por isso ele é um filtrador. Beleza? Então tá aqui, ó. São animais filtradores que utilizam as brânquias para respirar e obter os seus alimentos. Quem que nós temos aqui nos bivalves? Ostra, o mexilhão, o bebigão, vieira, animais muito utilizados na nossa alimentação. Portanto, essa classe importante economicamente aqui para os seres humanos. E aí a gente chega nos cefalópodes. Então, ó, céfalo, cabeça, pod, pé. Seriam os pés na cabeça. Como assim? Cara, o polvo, né? Você sabe muito bem, olha só, os representantes aqui. Os pés modificados em tentáculos e o pé na cabeça aqui. Ó. Quem que você tem? Polvo todo mundo conhece. A lula todo mundo conhece também. Já o náutilo, ele é meio desconhecido de algumas pessoas. Percebam que o polvo não tem concha. Então, se uma questão pede, cite dois exemplos de moluscos que não possuem conchas, a lesma e o polvo. Toma cuidado com a lula, porque você acha que a lula não tem concha, mas ela tem uma concha interna. Uma concha atrofiada, menorzinha, mas é uma concha interna. Já o náutilo, tá vendo aqui, ó, bonitão o náutilo,
ele tem uma concha externa protetora. Então ele é estranhão assim mesmo, ele nada assim, ó, ele vai nadando meio assim mesmo. Perceba o olhão bonitão dele aqui, os tentáculos virados para frente e aqui estaria a boca. Então ele captura os alimentos com esse tentáculo e leva até a boca dele. Tranquilo? Náutilo, lula e polvo são cefalópodes, os moluscos mais complexos em termos de fisiologia, de sistema nervoso. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. São animais marinhos, possuem a cabeça diretamente ligada ao pé, que é esse transformado em tentáculo, que eu já tinha falado para você. E você sabe que o polvo, eu sou um fãzaço do polvo, porque o polvo é o invertebrado mais complexo que existe, mais complexo até que muitos vertebrados, principalmente no seu sistema nervoso. E no que o polvo consegue executar tarefas, consegue aprender. Cara, o polvo é o cara. E além dele ser o cara em relação ao aprendizado, ele ainda pode mudar de cor através dos seus cromatóforos. Então o polvo é um mestre da camuflagem, mas ele não só muda de cor, como modifica a textura do seu corpo também. Então percebam aqui, essa imagem, ó, vai voltar, tudo direitinho, vem para a tela comigo, olha só, cara, não dá para ver que tem um animal aqui, até que ele muda a sua cor, vai embora e ainda joga um jatão de tinta na sua cara para distrair o seu predador. Então ele tem, além de cromatóforos para alterar a cor, glândulas de tinta. Uma outra capacidade incrível que o polvo tem é essa aqui, ó, mimetismo. O que é um mimetismo? Mimetismo é a capacidade que os animais têm de imitar outro. Então o polvo ele consegue imitar uma gama de animais que normalmente são perigosos, que são venenosos. Então ele imita para também escapar dos seus predadores. Então tá aqui, né? O polvo ele é incrível. Se você quer saber o quão incrível o polvo é, digita aí no YouTube, polvo mimetismo, polvo camuflagem, você vai ver uma série de vídeos incríveis de coisas que esses cefalópodes são capazes de fazer. Mas aí vamos lá, eu quero que você venha comigo para a tela agora, porque eu vou te mostrar aqui, vou até trocar de cor, colocar em vermelho, a anatomia geral de um molusco. Para começar, os moluscos têm o corpo dividido em 3 partes, uma cabeça, um pé muscular, tá? Então, o que ele vai usar para se locomover, no caso aqui é um gastrópode, então ele vai se arrastar. Esse pé aqui, ele teria várias fibras musculares por dentro aqui, tá? Então, é um pé muscular. E a massa visceral. Então, cabeça, pé e a massa visceral, que é toda essa região aqui, ó. O que é a massa visceral? Vai alojar as vísceras, os órgãos. Então, galera, presta atenção. Cabeça, pé e massa visceral é a regra geral para os moluscos. Todos os moluscos têm o corpo dividido assim? Não. Bivalves não, né? Você já viu uma ostra? Sabe onde é que é a cabeça, o pé dela ali? Não sabe. Então, bivalves não tem essa divisão, mas gastrópodes e cefalópodes sim. Cabeça, pé e massa visceral. Volta comigo para a tela aqui, ó. Deixa eu apagar. Vamos dar uma olhada no que ele tem. Lembra que ele produz concha, né? Então aqui por fora estaria a concha dele, tranquilo. E logo abaixo da concha você está vendo uma camadinha em verde chamada de manto. Esse manto, galera, que você está vendo aqui, ó, é ele quem secreta a concha. Portanto, ó, muito destaque e atenção para o manto. Função do manto, secretar a concha. Se você vier acompanhando o manto, você vê que aqui existe uma cavidade. Essa é a cavidade do manto. Percebam que aqui na cavidade do manto você encontra uma aberturazinha aqui que é o ânus e você encontra uma outra abertura que é a abertura do sistema excretor, tá? Então ele vai coletar aqui do celoma e vai excretar por aqui. Já vamos ver como é que ele excreta. Aqui na cavidade do manto também você encontra brânquias. Então, esse animal aqui seria aquático, né? Um caramujo, respira por brânquias. Vamos apagar tudo daqui para não ficar muito bagunçadão, tá? Então, beleza. Essas são as principais estruturas. Queria que você ficasse atento também nessa região da boca, porque daqui a pouco eu vou te mostrar essa tal de rádula. E é um grande destaque para os moluscos a tal da rádula. Então, um outro nome importante, presta atenção, daqui a pouco eu mostro melhor.
O sistema nervoso dele vai ser igual era nos plateumintos, nematóides, anelídeos, vai ser igual para os artrópodes, que é um sistema nervoso ganglionar ventral. Ó, gânglio, anel nervoso, e ele parte nos cordões nervosos aqui para a região ventral. Beleza? Volta para mim agora. Então essa é a anatomia básica de um molusco. O que agora a gente vai ver é a fisiologia. Como que eles respiram, como que eles excretam, qual que é a reprodução deles e por aí vai. Então vem comigo. Lembra da concha? A concha ela é secretada pelo manto. Só que o manto também é capaz de produzir uma outra estrutura que pode aparecer na sua questão, que é a pérola. Você sabe muito bem que ostras produzem pérolas, por exemplo. O que é a pérola? Olha só, vem comigo nessa imagem. Aqui em A, você tem a concha. Aqui em C, seria o manto. O B é o espaço que existe entre a concha e o manto. Se alguma partícula estranha, ou uma bactéria, ou até um grão de areia, alguma coisa assim, ela entra e fica alojada entre a concha e o manto vai começar a secretar uma substância aqui, ó, chamada de nácar. Vai começar a secretar esse nácar, até isolar completamente essa partícula estranha que entrou ali. E isso aqui é a pérola. Portanto, a pérola nada mais é do que o resultado de uma defesa do indivíduo ali. Entrou uma partícula estranha, ele começa a jogar aquele nácar para envolver e isolar. Tranquilo? Então a pérola produzida aqui pelos moluscos. Aí vamos lá falar um pouco da fisiologia, vamos rapidinho. Sistema digestório completo, boca, ânus, já surgiu completo lá nos nematóides, mas aqui vem uma estrutura de destaque. Lá na boca de boa parte dos moluscos existe uma língua, olha só, vem comigo para o aumento aqui, ó. Ó, tá aqui dentro a boca, olha o aumento aqui, ó, olha só essa língua. Serve para quê? Para raspar o alimento. Essa língua é chamada de rádula. Olha a rádula em microscopia eletrônica. É uma língua denteada que eles chamam, serve para raspar. Todo mundo tem rádula? Não. Bivalve é filtrador. Para que rádula? Então a rádula é encontrada em gastrópodes e encefalópodes. Foco nesse nome aqui. As questões gostam do nome rádula. Então essa é a digestão. Seguindo, temos a circulação. O sistema circulatório ali surgiu nos anelídeos, você viu que lá eles têm uma circulação fechada. O sangue passa inteiramente dentro de vasos. Aqui nos moluscos você pode encontrar tanto fechada quanto aberta, então vem comigo aqui para o aumento. Gastrópodes e bivalves possuem circulação aberta. Já o cefalópode, sempre ele, mais complexo, vai ter uma circulação fechada. Na imagem a gente vai comparar os dois rapidinho aqui, ó. Claro que isso aqui é uma abelha, isso aqui não é um molusco, mas só para você entender o que é uma circulação aberta. O sangue ele vai passar dentro de vasos? Vai. Só que chega uma hora que os vasos acabam e esse sangue precisa escorrer e passar por lacunas no corpo, por espaços que tem no corpo, chamado hemocele, cavidades. Então, até retornarem ali para os vasos sanguíneos. Então, é uma circulação mais lenta do que aquela onde ele passa totalmente por dentro de vasos, que é chamada circulação fechada. Nós, por exemplo, temos circulação fechada. E olha só que interessante, uma circulação fechada permite um transporte mais rápido, mais oxigênio chegando nos lugares do corpo, mais nutrientes. E é por isso que o polvo e a lula, os cefalópodes em geral, podem atingir tamanhos maiores. Porque como eles têm circulação fechada, o transporte é mais eficiente. E é por isso que eles são mais rápidos também, mais oxigênio para os músculos, entendeu? Então a circulação fechada tem as suas vantagens. Aí nós temos a excreção. Não sei se você se recorda, mas os anelídeos também excretam por metanefrídeos ou nefrídeos. O sistema excretor surgiu nos plateumintos com a tal célula flama, foi para os nematóides com tubo em H, e aí anelídeos e moluscos, nefrídeos, metanefrídeos. Vem comigo para a tela para você entender. Um metanefrídeo ele possui duas aberturas. Uma abertura está dentro do lado do corpo do animal, vai coletar as excretas da cavidade do celoma. Então vão entrar por aqui
a substância de excreção nitrogenada, que vai começar a percorrer tudo, e vai ter um poro que vai eliminar isso do corpo do animal. Então, nessa região 1 aqui, ó, você não vai precisar saber esse nome e tal, mas vamos lá, você tem uma parte chamada de nefróstoma. O nefróstomo ou nefróstoma nada mais é do que aquela abertura que vai coletar as excretas dentro lá do corpo do animal, no caso aqui coleta da cavidade do celoma. Já essa estrutura 3, que é um poro que elimina aquilo do corpo do animal, como é que nós chamamos? Isso aqui é chamado de nefridióporo. Nefridióporo. Beleza? Então tem aqui o nefróstoma e o nefridióporo. Esse é um metanefrídeo. Tranquilo? Quem que excreta assim? Todos os moluscos por um nefrídeo. Beleza? Seguindo, temos aqui a respiração. A respiração vai mudar se o animal ele é aquático ou se ele é terrestre. Os moluscos aquáticos respiram por brânquias. Então, quem que tem essa respiração branquial aqui? Os bivalves e os cefalópodes e aqueles gastrópodes que são aquáticos. Já os terrestres, eles vão ter um pulmão. Então, percebam aqui comigo nessa imagem que aqui, ó, essa estrutura é conhecida como pulmão. Por que pulmão? Porque tem muitos capilares sanguíneos aqui, ó. E aí aqui vai acontecer uma intensa troca gasosa. Então eles chamam como se fosse aqui um pulmãozinho primitivo. Só que esse animal, ele não tem nariz. Como é que ele captura o oxigênio do ar, então? Pela pele, é por difusão, é uma respiração cutânea. Por isso que eles dizem que a respiração de um caracol, por exemplo, é pulmonar barra cutânea, pulmonar cutânea, entendeu? Lesma é muito mais cutânea do que pulmonar, mas enfim, precisa da pele, por isso que a pele é bem fininha, por isso que você não vai encontrar um gastrópode desse, um molusco pegando sol, senão ele vai, por isso se jogar sal em cima ele vai morrer, porque como a pele é muito fina, jogou sal em cima, aquele sal começa a puxar a água que tem dentro do corpo desse molusco, tranquilo? Pele fina, respiração cutânea. Aí falta para a gente fechar, falar da reprodução deles. Vamos falar de um tipo de reprodução para cada classe, começando com os gastrópodes, vem comigo. O que você está vendo aqui nessa imagem? Uma cópula. Uma cópula significa que eles estão fecundando, inseminando, e essa fecundação ela é interna. Só tem uma característica curiosa para eles aqui, ó. Esses gastrópodes, eles são monóicos. O que significa monóico? Os dois sexos no mesmo indivíduo, eles são hermafroditas. E eles realizam uma fecundação que você já viu lá para a planária e para a minhoca também, chamada fecundação cruzada. Então, esse animal da direita está fecundando da esquerda e o da esquerda está fecundando da direita. Os dois vão sair fecundados dessa reprodução. Aí eles vão colocar seus ovinhos, então tá aqui, ó, vários ovinhos, e desses ovos eclode um indivíduo bonitinho desse aqui, que não é uma larva, como você está vendo. Portanto, o desenvolvimento ele é direto. Beleza? Recapitulando aqui, gastrópodes, indivíduos monóicos, fazem fecundação cruzada, ela é interna, portanto, e o desenvolvimento é direto. Já os bivalves, nos bivalves você tem uma fecundação externa. Então vamos lá, o que é uma fecundação externa? Eles estão na água, macho e fêmea lançam seus gametas na água e a fecundação ocorre ali. Dessa fecundação vai nascer uma larva, o embrião se desenvolve numa larva. Então você tem aqui, ó, macho e fêmea, eles vão liberar os seus gametas na água, espermatozoide ovo, acontece fora do corpo, portanto, e desse ovinho vai nascer uma larva. Dois estágios larvais até, tem a larva trocófora, a larva vélide. Você não precisa, galera, saber os nomes disso. Sabe só que os bivalves têm uma fecundação externa e um desenvolvimento indireto, tá valendo demais. E os cefalópodes? O que você imagina para ele? Fecundação interna ou externa? Animais monóicos ou dioicos? Tem macho e fêmea? Tem macho e fêmea, vem comigo. Então, o que você está vendo aqui é um indivíduo macho fecundando uma fêmea internamente. Percebam que essa fecundação acontece o seguinte, ó. O macho ele está introduzindo um tentáculo
dentro da cavidade do manto dessa fêmea. Então, o macho do polvo, ele não tem um pênis verdadeiro, mas ele possui um dos tentáculos modificados como se fosse um pênis para essa inseminação. Então, ele vai fertilizar a fêmea internamente usando um dos seus tentáculos. Isso aqui é chamado de ectocótilos. Ectocótilos aqui, que é esse tentáculo modificado para a inseminação. Então, você está vendo aqui animais dioicos, a fecundação acontecendo de maneira interna, e dos ovos desse animal nasce um indivíduo já bonitinho, não é uma larva, tá aqui um polvinho, um mini polvo, um polvo baby, um baby octopus, é desenvolvimento direto. Tranquilo? Reprodução é sempre a última coisa que a gente fecha, então agora só falta aquele resumo bonito e rápido para a gente fechar essa aula. Vem comigo! Quem são os moluscos? Animais triblásticos, celomados e com simetria bilateral. Pode ser encontrado tanto em ambientes de água salgada, água doce ou ambientes terrestres, lembrando sempre terrestre úmido. A maioria dos moluscos possui concha que é secretada pelo próprio animal numa região chamada de manto. Vale lembrar que nem todo molusco possui concha, como exemplo, lesma e polvo não possuem. O corpo deles é dividido em cabeça, pé e massa visceral. Todos têm o corpo dividido assim? Não. Bivalves não possuem essa diferenciação. Então, os bivalves, que são as ostras, mariscos, mexilhões, possuem duas conchas, são aquáticos filtradores. Gastrópodes, lesma, caracol, caramujo e os cefalópodes, polvo, lula e o náutilo. A respiração é branquial nos aquáticos, no caso bivalves e cefalópodes, e pulmonar e cutânea naqueles que são terrestres, no caso os gastrópodes terrestres. A circulação é aberta onde? Nos gastrópodes e nos bivalves, e ela é fechadaça nos cefalópodes aqui, ó. Fica atento a essa informação que ela é importante. A excreção de todos eles se dá por metanefrídeos, e na reprodução eles podem ser monóicos ou dioicos, monóico e hermafrodita, no caso dos gastrópodes, dioicos ali a maioria dos bivalves e cefalópodes. A fecundação pode ser externa, no caso lá dos bivalves, ou interna, no caso de gastrópodes e cefalópodes, e o desenvolvimento é direto, no caso ali de cefalópodes e gastrópodes, ou indireto, no caso dos bivalves. Olha só, resumo dessa aula, em menos de meia hora eu falei para você as principais informações que qualquer prova de vestibular pode cobrar em relação ao filo molusca. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Foi um grande prazer mais uma vez. Um abraço e até a nossa próxima aula.